passar de sair da parte ali manual, né, escrita, e informatizar a pousada. Então, hoje aqui eu vou mostrar para vocês. Bom dia, Frederico. Eu vou falar para vocês por que é tão importante a gente informatizar, né, a nossa empresa. Como que isso pode fazer a diferença, né, e pode ajudar a gente aumentar mesmo a nossa produtividade, os nossos lucros, né, tudo isso com uma simples implementação, né, de um novo processo na pousada, na verdade, de automatização da pousada, olá, e isso faz uma grande diferença. Percebo, pelas consultorias que eu dou, a maioria das pessoas, né, que tem pousadas pequenas, e até gente que tem pousadas grandes, que não tem ainda a pousada informatizada, ainda não tem um sistema de gestão, né, um sistema, um software. Então, vou falar para vocês, assim, muitos têm agenda, fazem reservas na agenda, é muito comum a gente ver isso, né? E a agenda ainda é realidade, né, gente, para muitos, infelizmente. Mas à medida que as pessoas vão percebendo, né, que os pousadeiros vão percebendo, quando você consegue ter um software, como muda toda a sua gestão, né, dentro da sua pousada, aumenta demais a sua produtividade. Eu entendo, né, assim, que existem os receios mesmos da mudança, porque a mudança, ela exige que a gente saia da zona de conforto, né, gente? Não dá para a gente mudar e ficar onde a gente está. A gente vai ter que implementar processo nunca é simples. No início, a gente vai ter que aprender a utilização, a gente vai ter que fazer uma pesquisa de qual sistema que se adequa mais à nossa realidade, né? Então, assim, não dá também para a gente ignorar o fato de que a informática hoje, ela está em tudo, né? Ela é a realidade, ela é a nossa realidade e isso não vai mudar. A gente vai, ao longo dos anos, ter que cada vez mais lançando mão do que a gente tem aí, né? Da tecnologia, ela está aí para nos ajudar, a nosso favor, né? E não contra. Então, não adianta a gente ir contra a corrente, mesmo que você tenha agenda hoje, gente, é importante pensar que mesmo que você está trabalhando aí, fazendo reserva na sua agenda, pensar na possibilidade de, daqui a um tempo, né, se não for possível agora, olá, se não for possível agora, que você informatize a sua pousada, né, mesmo que não seja para agora, que você comece a estudar tudo o que pode te oferecer, né, eu vou falar bastante também sobre essa questão, né, do que o sistema pode te ajudar, o que ele facilita aí na sua vida, né, então, assim, a informática hoje, né, a tecnologia, no caso, ela veio para ficar, né, gente? Cada vez mais, todos os processos estão sendo informatizados. Aí veio o Covid, os grandes hotéis estão pensando até em informatizar cada vez mais, né? Trabalhar com as reservas online, fazendo outras coisas. Tem sistemas hoje que você consegue, com que seu hóspede faça o check-in antes dele chegar na pousada, para evitar o contato, né? Mas no caso aqui que eu estou falando para as pequenas, eu acho que a gente tem que começar com o básico, né? A gente escolher um software que atenda a nossa realidade, mesmo que você tenha uma pousada aí pequena, com 4 apartamentos, né? É importante, gente, porque assim, quando você tem o sistema, ele diminui muito seus erros, ele diminui muito também o tempo que o seu funcionário lá da recepção gasta, a preocupação que às vezes está na sua cabeça, né? Você não consegue distribuir em vários canais as suas diárias, você não consegue abrir, por exemplo, a sua diária vamos supor, de hoje, na Book, na Expedia e por aí vai, né? E está dentro do seu site também, e isso tudo interligado com o sistema. Quando é na agenda, as pessoas não abrem em vários canais de OTAs. Por quê? Porque corre risco mesmo de ter overbooking, de dar errado. Então, acaba te limitando até de ganhar mais dinheiro, de você estar em mais canais, né? De fazer a venda até dentro do seu próprio site. Que eu recomendo que a gente atraia cada vez mais os hóspedes para que ele reserve dentro do nosso site, para a gente também não ficar à mercê das OTAs. Mas, independente disso, gente, a gente também não pode ignorar que as OTAs estão aí, né? E que é mais uma forma da gente conseguir trazer hóspedes. Porém, se a gente não tem um sistema de gestão,
a gente não consegue abrir em vários lugares, principalmente durante a semana. Durante a semana, a maioria tem uma baixa ocupação, que é interessante, sim, né? Está aberto nas OTAs também. E cada vez mais fazendo o seu trabalho bem feito de marketing para que que as pessoas reservem, né, diretamente no seu site. Mas tudo isso só é possível se você consegue fazer essa conexão, e isso tem que ser através de um sistema, né, através da informatização da sua pousada. E, gente, é muito mais simples, às vezes, que as pessoas pensam. Eu mesmo tenho exemplo dentro da minha própria família, de casa, meu pai também tem pousada, ele tem uma pousada de 20 apartamentos e até hoje ele faz na agenda. E ele não pensa em informatizar. É o medo do novo, né? Ele não nem cogita, ele fala, tá funcionando bem na agenda, mas ele perde muito com isso, né? Eu já tenho anos que eu sou informatizada, né? Que pousada tem um sistema, eu não consigo viver sem. E até acredito que alguém que trabalhe comigo, se por acaso for trabalhar em outro lugar, vai ter dificuldade de arrumar um emprego numa pousada que use agenda, que é como se fosse uma regressão mesmo, né? Então, a gente tem que pensar sempre em acompanhar mesmo, acompanhar e ver por que, né, que as pessoas estão informatizando. Não é à toa, é porque te proporciona mil e uma possibilidades, né? Não só de fazer a reserva, de estar aberto em todos os canais, de reservar direto pelo seu site, sem correr risco de overbooking, mas de também ter na palma da sua mão todo o funcionamento da sua pousada, até os seus processos, você pode escrever dentro do seu sistema todos os processos, né? E isso tudo tem que ser alimentado diariamente, porque também não adianta eu falar para vocês, olha, coloca aí um sistema que vai dar tudo certo, né? Não é assim, a gente tem que pôr e vai ter que ter o acompanhamento, o treinamento, né? O treinamento para aprender tudo que esse sistema vai te oferecer, né? Eu também falo bastante dos possíveis relatórios que muita gente nem olha dentro do sistema, que passa batido e só usa o básico. Tem gente que já tem o sistema, porém usa só o básico, que é a reserva, que é esse link, né, com o site, com as OTAs, com o motor de reserva, mas só isso, gente, é muito pouco. Um sistema de gestão, ele te dá muito além, né? Então, assim, ele te proporciona. Primeira coisa que eu acho super importante é a gente não correr o risco do overbooking, né? Porque olha a preocupação quando a gente usa a agenda, né, para fazer a reserva, a gente fica numa preocupação ali, né? O tempo inteiro, um anota, o outro apaga com a borracha, e isso tudo tem um custo de tempo. Porque quem está ali liderando isso, a recepção, ou você que está ali, que pega às vezes para cobrir, é confuso. Eu sei porque eu já utilizei agenda por um bom tempo, quando eu comecei, depois logo eu informatizei. Eu já troquei também de sistema, de software 3 vezes, sabe? Deixa eu ver aqui, Frederico. Interessante sua live. Começamos ontem a usar o sistema informático. Parece que temos uma nova vida. Facilita tudo, até gestão que o contabilístico faz. Exatamente, Frederico. Essa é a sensação, sabe? Por isso que eu gosto de falar desse tema, porque muitos têm receio, é uma mudança, né? É uma mudança de vida. Parece que fica tudo mais fácil, né? Você fala assim, nossa, num clique eu já resolvo. E antes era toda essa função, né? De tentar fazer na agenda, que a agenda funcione sem ter overbook, as pessoas não dormem direito de preocupação. Quando você põe no sistema, é como se você tirasse da cabeça, né? Você tira da cabeça, agora é o sistema. Mas tem todo esse processo aí de implementação do sistema, de implantação, que as pessoas que trabalham com você têm que aprender a utilizar para fazer os lançamentos corretos, porque o sistema imagina, um prazer, viu? A gente pega, muita gente que tem um funcionário ali, mas ele não lança direito no sistema. Isso também não vai te dar resultado, porque ele vai e acaba lançando errado e você corre o risco do mesmo jeito. Então, o jeito é fazer um bom treinamento antes de começar a usar o sistema. E testando lá com o moço que implementa, né? Porque geralmente quando você compra, eles dão todo o treinamento, tem suporte, utilize do suporte o tempo inteiro para poder aprender mais. Pergunte o que faz esse módulo, o que faz esse, porque eles tendem a mostrar para a gente o básico,
né? O básico. É de acordo que você tem interesse, é que ele vai te mostrando até como usar essa parte contábil, fazer seu fluxo de caixa lá dentro. O sistema oferece tudo isso. E existem também vários sistemas no mercado, né? Vários software. E aí você tem que fazer uma pesquisa para ver qual que adequa mais à sua realidade. Tem alguns que eles fazem mais só a parte de gerenciamento de reserva. Tem outros que, além do gerenciamento de reserva, faz a parte financeira, a parte estatística, até a parte de marketing. E todos aqueles dados que você tinha antes dos seus hóspedes, esses dados vão ficar todos dentro do sistema. Então, o hóspede vai preencher a ficha de reserva normalmente e o seu recepcionista, o seu quem estiver ali na frente, vai passar diariamente ali os dados do hóspede para o seu computador, para que você tenha os dados ali na palma das suas mãos, né? Que você não perca nenhum dado. Então, a pousada que utiliza um sistema, ela otimiza muito os seus processos, né? Obtém muito mais resultados satisfatórios, consegue realmente aumentar a sua taxa de ocupação, porque você tem mais controle. E a partir do momento que a gente tem mais controle, gente, a gente acaba que a gente vai implementando mais coisas, porque a gente fala assim, nossa, agora eu posso divulgar mais, porque eu não corro risco de ter overbooking. Então, isso tudo vai deixando a sua cabeça livre, vai te dando mais espaço para que você possa inovar, né? Colocar ideias novas em práticas, que às vezes você não colocava antes, porque estava tudo ali na agenda, era mais complicado de passar de um para o outro. E quando tem o sistema, isso não acontece, porque vai estar ali. Quem entrar, o próximo recepcionista que trocar de turno, está tudo ali em tempo real, né? Aquela está falando, um bom sistema tem que ter integração com as OTAs, sim, facilita e muito o trabalho quando tem essa ligação. Eu vou explicar um pouco para quem às vezes ainda não usa o sistema. O que ela está falando, gente, é que o sistema ele tem que ter essa integração com as OTAs, com a Booking, com a Expedia, com o seu site, para que cada reserva que seja feita, por exemplo, um hóspede foi na Booking e reservou sua pousada, lá já cai lá dentro do seu sistema, já cai a reserva dele, com os dados dele, e automaticamente aquele apartamento já fica bloqueado. Então, ele não corre o risco de ser reservado duas vezes, né? De acontecer o overbooking. Então, é muito importante que tenha essa ligação, sim. Exatamente aqui, ó, outra colocação legal aqui, ó. Se a internet cair, ele continua funcionando? Olha, tem os sistemas, isso é legal de olhar também quando a gente vai contratar, porque tem uns que funcionam offline. Então, para que ele não tem problema com a internet pode cair e ele vai continuar ali, entendeu? Só que aí que tá, essa ligação vamos supor, se naquele minuto que a internet caiu, teve uma reserva na Booking, aí não vai cair naquele minuto, vai voltar a hora que você tiver a internet, porque isso funciona com a internet. Mas, por exemplo, se você estiver fazendo uma reserva no telefone, você vai usar normalmente offline, sem internet, entendeu? Você consegue fazer essa reserva. E isso é muito bom, que também você não perde, né? Mesmo que caia, às vezes cai a internet, a gente perde um monte de dados. Quando a gente está usando um sistema, ele não acontece isso. Então, é legal também olhar um sistema que ele trabalhe também no offline, porque tem de todo tipo, gente. Tem só os que só a internet, tem esses que têm a possibilidade de trabalhar no offline, que eu acho interessante, que pode realmente ter uma queda de energia, né? Então, assim, e isso tudo faz com que a sua pousada saia na frente dos seus concorrentes que ainda utilizam a agenda. Então, você imagina o tempo que ele demora a fazer várias reservas, porque tem medo, né? Então, tem que ficar, abre a Booking, fecha não sei aonde, fica totalmente preocupado. Tem uma outra pergunta. Redes sociais como Instagram, alguma dica para fazer captação? Tem também, vou falar dela. Aqui, ó. Ideal manter a base em nuvem com local, ou seja, real time, né? Até pela segurança. Sim, é legal, sim, a gente manter, né, todos esses dados na nuvem, que é uma coisa super também legal do sistema, é que você não perde, né? É obrigatório, sim, a ficha nacional de cadastro ainda é obrigatório, sim, que o hóspede preencha, né, e assine. Agora, com o Covid, tem fichas também que você pode mandar online. Aí são os hotéis que já tem um novo software que já está fazendo isso. Mas a pessoa tem que assinar lá na hora, né, não tem como, o hóspede tem que deixar a assinatura dele lá.
Isso daí ainda não tem como fazer, né? Talvez por assinatura digital no futuro, talvez possa até rolar, né? Então, o sistema, ele te proporciona que você tenha acesso a uma visão do processo como um todo, né? E não só pedaços picados, porque às vezes você tem que manter alguém preenchendo planilhas para você ter dados. Então, o seu funcionário vai para preencher a planilha, ele junta aquele tanto de conta de despesa, depois ele vai lá na planilha e coloca, corre o risco de perder, né? E no software, aquilo tudo pode ficar salvo na nuvem, né? O ideal é que coloque lá para salvar. Você não perde nenhum dado seu para trás, né? Você vai ter ali, ó, você vai fazendo também os backups do sistema para guardar dos anos anteriores, e ele te dá comparativos de anos anteriores. E isso tudo te faz com que você tenha uma visão mais ampla do seu negócio, que você possa pensar estrategicamente. E, como eu disse, tira da sua cabeça a preocupação, né? Então, o melhor caminho mesmo hoje, gente, é o da informatização mesmo. Não tem como a gente fugir. Mesmo quem utiliza a agenda começa a pensar nessa possibilidade, começa até ler sobre os sistemas, né? Porque tem vários, tem muitas opções, aí tem que ver qual adequa melhor a sua pousada, dependendo do número de apartamentos, né? Tudo isso influencia, porque tem sistemas que eles são muito maiores do que, às vezes, é a nossa necessidade. Deixa eu ver aqui, a Germana. O mais importante do sistema são os dados, poder analisar, por exemplo, saber quando ligar para o hóspede, conhecer suas preferências. Sim, isso tudo o sistema dá para a gente, né? Ele deixa com que a gente coloque lá, por exemplo, se um hóspede te ligou e fala, olha, eu quero um quarto com uma garrafa de espumante, eu quero que você enfeite com flores, algum detalhe assim, é meu aniversário de casamento ou de namoro, e aí você coloca lá no nome dele. Quando qualquer pessoa que recebê-lo vai abrir a ficha dele, vai estar escrito que é aniversário de casamento, por exemplo, ou é aniversário da pessoa. Então, você vai dar os parabéns, como se você já soubesse, ou você vai colocar também algum outro mimo no quarto para poder agradar. Então, isso tudo o sistema te propicia, porque quando é na agenda, você pode até fazer um rabisco, mas a tendência é, de fato, né, você se perder e esquecer, e às vezes uma coisa que era importante para o hóspede acaba passando batido, não lembra na hora, né? Então, assim, ele pode te ajudar em muito, te economizar muito nos processos, te dar clareza, né, do que a sua pousada precisa melhorar, aonde, né, que estão os erros, como é que, até, você pode usar até a parte lá, que é de recursos humanos, que o tempo que a sua camareira gasta para arrumar um quarto, isso pode estar lá, desde que ela saia do quarto, ela marca o horário e coloca lá. Então, ele vai muito além, gente. Tem muitas coisas dentro de um software que muitas às vezes tem e não sabe como usar, né? Então, é legal também para quem já tem ir aprofundando cada vez mais no que ele pode te facilitar a vida. Porque quando a gente contrata pensando de fato, né, em facilitar a nossa vida, né? Ninguém vai pagar por um software que não vai te ajudar. Então, por isso é legal olhar muito antes de contratar, né? E ele vai te ajudar ele vai te ajudar aqui, ó, ele vai te ajudar na gestão dos processos, ele vai te ajudar na gestão de reservas, no seu controle de estoque, né? Na sua gestão financeira, essa gestão de compras, todos os seus fornecedores vão estar lá listados, você pode colocar até o preço do que você paga para quando você fizer uma pesquisa. Gestão de pessoas, que é isso que eu falei, de horário que entrou, horário que saiu, quem produziu mais, quem produziu menos. Mas isso tudo são processos, né? Você tem que, de fato, implementar os processos para que a pessoa lance o que você quer ter de dados depois, né? Aqui, ó. Ela falou, então, vou ter os dados do hóspede armazenados no sistema de hospedagem e na ficha nacional. Sim, porque a ficha você vai ter que guardar ela por um tempo, né? Porque essa ficha nacional, ela é importante, que o correto, gente, era até que a delegacia das cidades, de cada cidade, ela recolhesse essas fichas e ela tivesse com elas, ou que tiver um sistema online que a gente transmitisse. Mas a gente sabe que isso não é realidade. Mas a gente precisa, sim, ter essa ficha nacional do hóspede, sim. Não tem como não ter. Porque senão a gente poderia só no sistema, né? Você vê quando você hospeda até num hotel grande, sempre eles te dão a ficha para você preencher ali, mesmo que imprima já com seus dados e você preencha. Então, é importante, sim, tem que ter.
Porque o que acontece muito é as pessoas acharem que vão dar conta, né, de tudo sozinho. Ah, eu dou conta, eu sempre fiz assim, assim tá dando certo. Esse é mais ou menos o caso do meu pai, que eu falei aqui, que ele tem pousada e não tem um software. E não, já conversei e tudo. Pode ser que em algum momento ele vá fazer. Mas ele fala, já tá funcionando assim, para que eu vou colocar? É o medo de sair da zona de conforto. E quem coloca, a gente vê que vale muito a pena, que você avança, que você consegue crescer, que você consegue aumentar mesmo até os seus lucros, porque de fato você tem ali tudo nas suas mãos. Então você começa a pensar em outras estratégias para melhorar a sua taxa de ocupação, você consegue saber sua diária média durante a semana, final de semana, feriado, pacote, tudo isso detalhado. Quantos quartos duplos você alugou, quantos triplos, aí você consegue no final do mês olhar, nossa, minha pousada, a tendência é muito mais duplos. Será que vale a pena eu ficar investindo em mais camas extras? Então, tem muitas coisas que você pode, através do sistema, conseguir ver, analisar mês a mês, né? Ou diariamente, como você quiser. Você vai chegar lá, vai puxar o relatório, ele está lá. Você vai puxar lá o nome do hóspede, ele já reservou, ele já ficou com você uma vez, a ficha dele já vai estar lá. Então, tudo isso facilita o processo, diminui o tempo do seu recepcionista, né? Ele gasta, ele maximiza os check-in, o check-out, tudo isso ali dentro do sistema. Você pode interligar, né, com cartão, com tudo, tudo já cai ali, a nota já sai automática. Isso tudo o sistema de gestão de software ele pode te proporcionar. Né? Mas o princípio básico é sair mesmo da zona de conforto para arregaçar a manga para essa parte da implementação, que quem já implementou sabe, é trabalhoso. É trabalhoso porque tem que treinar todo mundo, né? Desde quem está à noite, qualquer pessoa que faça um bico na recepção precisa saber, né, como é que ele vai lançar. Tem que fazer todo esse processo, né, de todo mundo entender de como funciona, e colocar os dados que você quer lá, e moldar o sistema da forma que você quer. Eu, pelo menos, antes, eu tinha uma planilha, e eu falei para o moço do software, olha, essa minha planilha, eu gostaria de ter ela mais ou menos assim. Ele conseguiu desenhar dentro do sistema um modelo parecido com o que eu já tinha, que quando eu puxo meus relatórios, já vem um modelo que eu já estou familiarizada. Olha, sistema aqui me perguntaram qual sistema que eu indicaria, né? Eu uso o check-in, ele me proporciona essa parte financeira e também essa parte de reserva, mas ele tem um fator aí que alguém até comentou aí no início, ele não é linkado com as OTAs. E aí eu tive que aí eu coloquei outro sistema, que foi H-System, que faz o link, é o motor de reserva com o meu sistema. Então, isso dele eu não estou achando legal, mas como eu estou com ele há muitos anos, eu acabei que eu dei uma renovada nele, ele melhorou, repaginou, e ele tem uma gestão financeira muito boa. Mas tem a Cloudbeds, que está muito boa, que tem todo interligado, né, com as OTAs. Eu tenho pessoas aqui que eu dou consultoria que estão usando, eu gostei muito, achei muito boa, talvez eu até mude mais para frente, né? Então, assim, é muito pessoal, depende muito, né, do que você quer. Por exemplo, a Cloudbeds, ela deixa você movimenta tudo do seu celular, ela é bem fácil, mas a parte financeira dela, ela não dá tudo que eu tenho no outro, no check-in. Então, eu estou até avaliando essa troca. Mas hoje eu estou ouvindo falar bastante bem do Desbravador Lite, que o Desbravador agora está com esse módulo Lite, que atende muito bem as pequenas pousadas. Tem uma pousada que eu estou dando consultoria, que acabou de implementar. Aí daqui a pouco eu vou ter uma opinião melhor, porque eu estou acompanhando ela lá, mas pelo que eu vi no geral, achei que está bem legal também. Sabe? Porque tem uma infinidade, e é bom a gente olhar, porque eu já vi acontecer de pessoas contratarem sistemas, porque às vezes tem gente que se empolga, faz um sistema, e na prática, às vezes, na hora que vai rodar, não roda bem. Teve pousadas aí que eu acompanhei, que teve problema sério com sistemas menores, e que deu overbooking, mesmo tendo o sistema. Então, é melhor que a gente faça nesses mais conhecidos, que a gente já tem muita indicação, para não correr risco, sabe, de colocar alguma coisa meio amadora, que vai te dar mais dor de cabeça do que resolver o seu problema. Então, você tem que ter, de fato, um sistema para te auxiliar. Sim, a Hospedim também é um sistema bom,
também é um sistema que atende bem, já vi também pousadas com eles. Eu já troquei, eu já tive no início, eu tive desbravador, só que na época que eu contratei o desbravador, ainda tinha poucos apartamentos, eu achei ele muito além do que eu queria. Ele estava muito voltado, a, sei lá, 10, 15 anos atrás, para o grande hotel, né? Para os hotéis grandes, para a rede hoteleira, e não para pousadas. Eu fiquei um tempo e depois eu passei para check-in. Então, a gente também não tem que ter medo de trocar, se a gente achar que não está atendendo. É trabalhoso toda a troca, né? Porque acaba perdendo alguns dados que você tem que guardar, os dados do sistema anterior, porque o outro começa do zero, a não ser que você passe para ele. E aí é muito trabalhoso, às vezes não vale a pena guardar o que você tem e ir para o novo. Então, assim, opções variadas aí, tem muitas opções no mercado mesmo, né? E não é só instalar, é como eu falei, não é só chegar a instalar o sistema que vai resolver, é aprofundar mesmo, para entender o que ele te oferece. E buscar mesmo a informação com outros colegas de vocês que já tenham esse sistema, para te mostrar como é que é, se é fácil acesso, né? Porque, assim, ele tem que ter uma forma rápida de fazer uma reserva, bem fácil de entender, porque a parte da gestão de reservas, ela é importantíssima para que todos que você tenha na pousada, desde um nível mais básico, que eu falo de colaborador, até uma pessoa mais instruída, porque às vezes à noite você vai ter um recepcionista que vai dormir, ou até às vezes você não tem um recepcionista 24 horas, é o próprio pessoa que o vigia que está ali, às vezes faz alguma reserva. Então, tem que ser um fácil acesso para que ele também aprenda, para não atrapalhar o seu processo, né? Porque eu vejo também o que acontece, às vezes o da noite não dá conta nem de preencher a reserva, aí fica para outro dia. Aí o sistema ele roda meia-noite. Então, vocês vai estar sempre com um dado um dia errado, né? O de hoje vai ser lançado no outro dia. Então, é importante essa facilidade para que quem tem alguém aí à noite, que às vezes tem essas limitações, porque eu falo à noite, gente, porque eu vejo que é um grande dificuldades das pousadas, é conseguir, porque às vezes um recepcionista noturno, ele vai cobrar muito mais caro que você ter alguém que está ali tomando conta e que vai atender um telefone, vai fazer uma reserva se precisar. Então, é ideal que seja fácil para que essa pessoa também aprenda, né? Até alguém, uma camareira que às vezes é normal, às vezes cobrir ali 2 horinhas na recepção, que ela entenda do que ela precisa entender. Ela precisa entender de fazer a reserva ali no sistema. E aí limita a treinar ela só isso, que fica mais fácil, para a pessoa não se confundir e não se desesperar, né? Senão a pessoa fica nervosa e às vezes nem cobre mais aquele buraco que você precisava na recepção. Eu estou falando tudo isso porque faz parte da nossa realidade. Não adianta a gente achar que a gente tem um modelo de um hotel, porque não é. A gente tem menos pessoas, a gente precisa, às vezes, pessoas que cubram, né? Na recepção. Então, é uma coisa a se pensar quando a gente coloca esse sistema. E treinar, porque senão fica assim, a pessoa faz no papel para a outra passar para o sistema. Então, não é legal ensinar, todo mundo é capaz, gente. Eu tenho um que trabalhou comigo há muitos anos, ele não está mais, mas ele tinha dificuldade até de escrever, e ele aprendeu pelo menos ali a lançar a reserva. E aí, isso daí fez com que meu sistema estivesse em dia. Então, são os desafios aí, né? Que eles estão sempre presentes, a gente não tem como fugir. Aprender também, a gente tem que aprender a colocar alguém ali que faça em tempo real, que lance suas despesas diariamente, que não deixe passar para outro dia. Porque a ideia do sistema é que faça na hora. Pagou um fornecedor, lançou, né? Pode ter também a integração com o banco, os depósitos, né? Que caiu na sua conta, essa ligação com o banco, que também já vai ficar tudo lá dentro. Então, você imagina, você tem tudo dentro de um único lugar. Como que isso economiza tempo? Economiza demais, gente. Isso aí só quem está colocando que vai me dizer aí depois, porque é uma maximização de tempo importante, assim, é grande, tanto para quem trabalha quanto para vocês que estão lá, que querem ver os dados, mas nunca tem. Aí você pergunta na recepção, eu não lancei ainda na planilha, faltou isso para lançar, e aí a coisa nunca acontece na hora que você precisa. Já o sistema, você vai ter que criar um processo, que aquilo tudo vai ser lançado em tempo real. Porque a reserva não tem como, ela vai ser em tempo real. Mas eu já vi pessoas aí, recepcionistas, às vezes enrola para lançar a parte de despesa. E essa também tem que ser todo dia, tem que ser diária, né?
Então, o sistema, ele te dá muita informação útil quando você precisa de qualquer coisa, desde que você alimentou bem ele vai te dar aquela informação naquele minuto. Vai puxar ali o do celular, da sua casa, da própria pousada, né? Então fica muito mais fácil você detectar problemas nos seus processos, né? Encontrar soluções mais rápidas, visualizar alguns pontos com mais atenção. Você vai poder gerenciar melhor a sua empresa, né? Em tempo bem mais rápido que se fosse tudo manual. Vai te dar muita visibilidade. E essa gestão de tempo que eu falei, gestão de tempo e de pessoas, você consegue maximizar o tempo delas só olhando no sistema. Ao invés de você ficar vigiando quanto tempo que a pessoa gastou ali para arrumar um quarto, ela mesma pode falar, olha, coloca aí para mim, pede a recepção, eu entrei tal hora e saí tal hora, eu gastei 20 minutos. E aí, no final do mês, você vai olhar e vai fazer a média entre uma camareira e outra. Então, assim, você imagina, o funcionário que tem que preencher tudo isso manualmente, não vai funcionar, né? Porque ele não vai ter tempo, ele vai acabar deixando a desejar. É muita coisa mesmo. Pousadas são muitos detalhes que a gente tem que ter em mãos. São muitos indicadores, e o sistema te dá todos esses indicadores, né? Esse que eu falei, assim, ele te dá tanto a diária média, do período que você escolher lá, né? Que você coloca da data tal, qual foi a diária média do seu pacote, qual foi a diária média da sua semana, te dá qual a sua taxa de ocupação, né? Ele já calcula a taxa de ocupação, como eu disse, quantos hóspedes você teve, duplo, triplo. E para que tudo isso? Para que você se direcione, né? Vá para a direção certa. Ah, tá, ok, é isso que eu quero. Não, eu vou aumentar minha taxa de ocupação. Ah, por que ano passado foi melhor? Por que o pacote tal eu cobrei tanto? E aí você já vai colocar nele, né? Você já vai colocar nele ali todas as suas tarifas, e essas tarifas já vão estar linkadas com o seu site, vão estar linkadas com as OTAs, e aí você vai fazer o serviço uma vez só, não precisa ficar abrindo um monte de página com medo de dar errado, né? Então você consegue economizar demais tempo e fazer a coisa mais efetiva, né, gente? Fazer a coisa mais eficaz. Na verdade, a palavra é eficaz, com eficaz, fazer uma vez só, não ficar fazendo mais de uma vez, não ter retrabalho, que faz de novo, não tem retrabalho, foi feito como tem que ser feito, vai estar lá, e vai estar armazenado e vai estar salvo, você não vai perder isso. Então, te ajuda nas tomadas de decisões. Você vai ter que, você vai ter que realmente poder tomar decisões rápidas. Ela me perguntou aqui qual o nome do meu sistema. Não, qual o nome do sistema? Eu falei aqui que o meu é o check-in, tá? Eu tô com check-in ainda, mas tem vários outros bons aí no mercado, tá? É um leque muito grande mesmo, que aí tem que ver de acordo, eu teria que ver de acordo com a necessidade da pousada, como é que é o seu processo hoje, para poder indicar um mais específico para você, né? E tem muito de perfil também, gente. Tem gente que gosta de uma coisa muito mais tecnológica, sabe? Que te dá vários gráficos no celular, e aí tem os sistemas específicos que vão te oferecer isso. Outros preferem esse sistema mais didático, mais fácil acesso, né? Então, tem muita coisa aí no mercado boa, que vale a pena dar uma olhada antes e não contratar nenhum, igual eu falei, meio caseiro, porque aí, às vezes, o barato vai sair caro, né? E o desbravador, que eu comentei aqui, que o desbravador light, que está sendo muito bem recomendado para os pequenos pousadeiros. Ele está tendo um módulo aí ele criou esse desbravador light para atender as pequenas pousadas, né? Então, e diminuir retrabalho, gente, a gente não contabiliza isso, né? Quando o recepcionista está lá fazendo várias vezes, e ele para preencher a planilha, aí ele para fazer a reserva, aí ele anota no papel, e aí ele tem que parar de novo porque veio um fornecedor para receber. Então, o sistema ele já fez lá uma vez só. Então, ele não vai precisar ficar indo na planilha toda hora, né? E correndo o risco de perder dados, porque planilha acaba, às vezes, alguém vai lá, aperta o negócio, apaga, você perde a planilha inteira se não salvou, né? O sistema automaticamente já fica salvo. Então, você tem toda essa segurança aí. Aqui, ó, CM é um dos melhores, porém foca em grandes hotéis. É esse que é o problema da maioria. Por isso que eu pesquiso muito os que atendem os pequenos, né, gente? Porque assim, é diferente.
é uma pousada de um hotel grande. O hotel, às vezes, ele tem um restaurante enorme, que ele precisa ter isso dentro do software dele. Ele tem várias outras coisas dentro do hotel, tem eventos grandes. Então, não tem como, né? Então, tem os sistemas que são pensados para eles, e agora cresceu muito, graças a Deus, cresceu muito o número de software voltado para os pequenos, porque nós pequenos, gente, somos muitos mesmos. Então, já era para ontem ter começado a pensar nisso. E aí está crescendo, sim. Então, cada vez mais nós vamos ter sistemas mais adequados à nossa realidade. E isso é muito bom, que a gente pode lançar a mão, né, da tecnologia, que agora ela não é mais só para os grandes hotéis, ela não é só, né, para eles. Nós também temos todo o direito de ter e a necessidade. Porque a partir do momento que você começa a crescer, você começa a ver um monte de problema que no papel não dá mais, que não tem como fugir de informatizar. Ou senão você vai deixar de crescer, você vai estagnar e a sua tendência é ir para trás mesmo. Porque a partir do momento que você está estagnado, gente, aí vários vão passando na frente, né? E isso aí, a informatização está aí para isso, para ajudar a gente a melhorar o nosso processo e aumentar, né, nossos lucros, diminuir o nosso retrabalho, aumentar a nossa produtividade sempre, né? Exatamente, hotelaria independente, somos a maioria, somos mesmo a maioria. Então, é mais do que justo, né? E é rentável para esse software pensar nos pequenos. Porque imagina quantos pequenos, né? E ele vai vender um software para mim ou para um outro hotel, e o preço quase que é mais ou menos o mesmo. E olha a quantidade de pequenas pousadas. Então, a gente está aí com a faca e o queijo na mão, agora é só aproveitar mesmo, né? E aproveitar disso tudo para que a gente possa se informatizar e melhorar os nossos processos. É isso, gente. Obrigada que vocês estiveram aqui até agora e até a próxima.